Hora de falar sobre um pacotão de reforços que o São Paulo está preparando. O primeiro deles, Vitor Sá, anunciado nessa quarta-feira, primeiro dia do mês, fim do vínculo com o Krasnodar, e como eu já havia antecipado para vocês, o Vitor Sá só aguardava pela conclusão do contrato com o Krasnodar para virar reforço oficial do São Paulo, tudo certo, atacante que chega para ser titular. São Paulo também tentou a contratação nas últimas horas de Mikael, centroavante que pertence ao CRB e é artilheiro do futebol brasileiro na temporada com 20 gols. Mas a oferta de empréstimo com opção de compra de 10 milhões de reais foi recusada na hora. O presidente do CRB, inclusive, tratou essa oferta como ridícula. Na avaliação dele, não tem lógica abrir mão de um atleta que é importantíssimo, sem custos, com a possibilidade de venda futura. O presidente ainda assegurou que só sai negócio por cifras a partir de 2 milhões de euros. A gente está falando de mais de 12 milhões de reais. E ele contou que já recusou ao longo da temporada uma oferta de 1 milhão e 200 mil euros. Mikael, de 27 anos de idade, que atua como centroavante, vive a melhor fase da sua carreira desde que surgiu lá atrás no esporte. Sobre Domingos Duarte, zagueiro português com quem o São Paulo negocia há quase um mês. O tricolor atingiu o valor que o Domingos Duarte havia pedido e agora aguarda pela conclusão do negócio. Existe a expectativa no São Paulo de que o Domingos Duarte será contratado, mas o zagueiro pediu até o fim dessa semana para tomar sua decisão. E ele também tem uma oferta do Olympiacos e eventualmente pode estar aguardando a entrada de mais algum clube nessa discussão. Domingos Duarte, que tem 31 anos de idade, pertencia ao Getafe, se despediu do clube espanhol e vai escolher seu próximo destino. Só para arrematar de vez, contar a respeito das tratativas entre Botafogo, São Paulo, Newton e Ferrarese. A negociação tem um acordo verbal. Enfim, depois de muitas idas e vindas, São Paulo e Botafogo chegaram a um denominador comum. Falta agora que tudo que foi acertado verbalmente se transforme em papel, um contrato, para que a coisa possa ser assinada. Newton será jogador do São Paulo, ao que tudo indica. Então, Vitor Sá vem, já foi até anunciado. Newton está perto. Em relação a Domingos Duarte, existe a expectativa do acordo e hoje, nesse momento, o Mikael está bem distante do tricolor. Nicola, como é que está o Scarpa? Ele vem para o São Paulo sempre negou. Primeiro por causa da necessidade de pagar quase 3 milhões de euros para o Atlético, depois pelo salário de 1 milhão e 100 mil reais. O Rodrigo Ribeiro, Nicola, seja sincero comigo, você acharia uma boa contratação para o São Paulo esse tal de Mikael? Tem esse problema com o físico? Rodrigão, depende das condições. É de graça? É empréstimo gratuito? Se for, beleza. Se o São Paulo tiver que pagar pelo empréstimo, for uma coisa muito cara, eu já começaria a desconfiar, tá? Severino Costa, já que o São Paulo não confia em nenhum dos 3 centroavantes, porque não faz proposta pelo Carlos Vinícius do Grêmio. Severino, o Carlos Vinícius foi oferecido algumas vezes ao São Paulo. O São Paulo meio que desconfiou na pedida dele de quase 1 milhão de reais por mês. No fim das contas, o Carlos Vinícius acertou com o Grêmio, o contrato se encerra em dezembro, mas se ele disputar 50% dos jogos nesse ano, o contrato é automaticamente prorrogado, tá? E aí que vem o ponto, ele já tem 34 das 37 partidas do Grêmio na temporada. Ele precisa jogar mais 3 vezes para cumprir essa meta e ter seu vínculo estendido até dezembro de 2027, tá bom? Ele está concordando sobre o São Paulo buscar o Mikael, centroavante do CRB, e para completar sobre a história da XP, vamos lá. A XP está disposta a aportar no São Paulo 1 bilhão e 500 milhões de reais. Desse 1,5 bi, 700 milhões são para pagamentos de dívidas bancárias. A ideia é fazer com que o São Paulo pare de gastar um caminhão de dinheiro com juros da dívida. O restante da grana é dividido na modernização do estádio e em melhorias do time de futebol. Com acordo de 30 anos para que o São Paulo devolva o dinheiro e para que os name rights do estádio sejam explorados pela XP. A gente poderia ter, por exemplo, um Morumbi XP ou XP Morumbi, alguma coisa nesse sentido. O problema é que não é que a XP está colocando dinheiro, a XP está emprestando dinheiro. E o São Paulo teria de devolver essa grana a 1,1% de juros ao mês. Você vai chegar por ano e esse juro vai bater na casa dos 13,5%, enfim. O São Paulo está estudando, avaliando, entendendo se é um bom ou um mau negócio. A gente vai precisar guardar cenas dos próximos capítulos. O fato de termos eleição para presidente em dezembro também pode ser um impeditivo, tá? Imagino que um monte de gente que está na oposição não vai querer que o Arrimacis avance nessa negociação por agora. Beleza? O Kaique Zafra, boa noite, Nicola. Newton e Mikael podem ser contratados pelo maior do Brasil? O Kaique deu uma esfriada na negociação do Newton.
O Botafogo postergou essa tratativa porque queria entender se o Franklin Carvalho sairia ou não do clube, né? Às vezes você perde o Franklin Carvalho, que era alvo do Vasco, e contrata um outro que tinha a intenção de usar o Newton, então o Botafogo deu uma freada nessa história. O São Paulo, preocupado com a demora na resposta, passou a cogitar a contratação do Dourado, jogador que já foi do Internacional, passou pelo Atlético São Luís e hoje defende o América do México. Ele não vai ser utilizado pelo América, tá? Perdeu espaço desde a saída do técnico André Jardine. Joelisson, Nicola, é verdade que o São Paulo está negociando com o Mikael da Série B? Bora trazer atualizações sobre essa informação que foi divulgada nessa tarde pelo André Hernan. Mandei mensagem para o André Cury, que é o representante do Mikael, e ele confirmou que existe o interesse. Quem é o Mikael? Mikael é um centroavante de 27 anos de idade que surgiu super bem vestindo a camisa do Sport, tá? Ele foi tão bem que acabou sendo vendido para a Salernitana, mas tanto na Itália quanto na volta ao Brasil, nunca mais conseguiu decolar, ou pelo menos não tinha conseguido até essa temporada. Chegou a passar pelo América com dificuldade, ou no América Mineiro, por exemplo, ele teve problema com peso, estava sempre acima do peso, era meio que a última opção do time, e parecia que não viraria, né? Até estava conversando com uma pessoa que estava no América, quando o CRB pensou em contratá-lo, e aí o CRB ligou para o América, e aí, o que vocês podem dizer? Por que não deu certo? Cara, o moleque é super bonzinho, tranquilo, nada indisciplinado, mas ele é um menino e que se atrapalha sozinho. Mas como assim se atrapalha? Ah, porque ele não tem foco, ele tem dificuldade com peso. Mas, cara, talvez valha a pena arriscar, né? E o CRB arriscou nessa temporada, são 20 gols em 33 jogos. O cara é o maior artilheiro do futebol brasileiro, somando todas as divisões. Ele e o Choco, que joga a 4ª divisão do futebol brasileiro. E o São Paulo, em busca de alternativas para aumentar sua capacidade de fazer gol, sondou a possibilidade de o CRB liberá-lo, tá? Seria um empréstimo até o fim da temporada, com opção de compra de 10 milhões de reais. Pouquinho antes de gravar o vídeo, eu mandei mensagem para o PC Guzmão, que está como executivo de futebol lá do CRB. O PC nem visualizou a minha mensagem, vou até salvar o meu nome aqui, para ver se ele consegue, porque aí talvez ele veja meu rosto e aí possa responder, né? Renato Rosa, boa noite, Nicola. Como é que está a negociação do São Paulo com a XP e com o zagueiro Domingos Duarte? Estou esperando uma resposta ainda em relação a essa história do Domingos Duarte. Deixa eu só explicar em relação à XP. São Paulo realizou nessa terça-feira a segunda reunião em menos de uma semana com o pessoal da XP. Essa reunião aconteceu com a presença do Arrimacis, um conselheiro que intermediou o acordo, mais 2 representantes do departamento financeiro, além da cúpula da XP. Nesse último encontro, nessa terça-feira, na região da Avenida Paulista, o pessoal da XP demonstrou a intenção de colocar no São Paulo 1,5 bilhão de reais. Tá? Seriam 700 milhões de reais para dívidas bancárias e o restante entre modernização do estádio e também melhorias no departamento de futebol. Em troca, estabeleceríam-se uma série de medidas, entre elas, a primeira delas, a compra dos name rights do estádio por 30 anos. O estádio passaria a ser XP Morumbi ou alguma coisa do gênero, tá? Segundo ponto, esse dinheiro de 1,5 bilhão seria um empréstimo, e o São Paulo teria 30 anos para devolver ao custo de um juros de 1,1% ao mês. São Paulo vai fazer conta, vai pensar, enfim. Mas é um caminho, é uma alternativa, é uma possibilidade que vai se desabrochando, tá? Silmar Lima, boa noite, Nicola. E o Domingos Duarte não vai vir para o São Paulo? Pois é, Silmar. No São Paulo tudo está virando uma baita novela, e está virando novela porque não há dinheiro. Se você tem uma condição financeira, como por exemplo o Flamengo, como por exemplo o Palmeiras, como por exemplo o Cruzeiro, você pode oferecer e avançar na negociação. O Cruzeiro está perto de fechar a contratação do Gabriel Peck por algo na casa dos 12 milhões de dólares. O Flamengo e o Palmeiras têm interesse em contratar o Danilo com cifras acima dos 20 milhões de euros. Mas a questão do São Paulo é que não há dinheiro. O Domingos Duarte não precisa, entre aspas, ter seus direitos econômicos comprados, mas, ainda assim, é necessário pagar salário, direito de imagem e luva. Domingos Duarte tem feito força para jogar no São Paulo, mas o Tricolor melhorou a sua proposta, se aproximou daquilo que o Olympiacos estava disposto a pagar, mas ainda não conseguiu fechar acordo. O único anúncio do São Paulo até aqui, a contratação do Vitor Sá, que eu tinha contado para vocês em live. Vocês perguntando, Nicola, o que aconteceu? O negócio pode cair, o Vitor Sá não foi anunciado. Eu mandei uma mensagem durante a live para um dos representantes do Vitor Sá, ele falou, Nicola, não vai cair nada. O que está pegando é que o Vitor Sá tem contrato com o Krasnodar até 30 de junho,
e não vão anunciar antes porque é o Krasnodar que está pagando os salários. E aí o São Paulo esperou pela virada do mês e nessa quarta-feira confirmou de forma oficial o Vitor Sá como reforço, atacante que no futebol russo tinha deixado boa impressão. Beleza? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.